Agora sim. Todos me escutam bem? Sim. Obrigada, Maísa. O ventilador atrapalha muito, a gente consegue tocar aula assim, porque tá um calor infernal, ligar o ventilador aqui. Então, obrigada, Luan. Gente, a aula de hoje é véspera, vamos dizer assim, véspera, né? Uma semana antes da nossa avaliação, da nossa primeira avaliação. Então, a aula de hoje é dedicada a sanar a dúvida de vocês. Então, a aula de hoje vocês perguntam e eu estou aqui para auxiliar vocês no que necessário for. Antes da gente começar, quer dizer, antes de vocês começarem, nossa avaliação vai ser em horário de aula, semana que vem. Então, vocês vão receber um link, acho que vocês já estão, né, dado o período passado, que também foi remoto. Vocês vão receber na sala de aula virtual de vocês um link que vai levar até o Google Forms, tá? E lá no Google Forms vocês vão responder a avaliação. Marley, tem horário de início e horário de término? Sim. Assim como no presencial, vai ficar disponível a partir das 11 horas, tá? E eu vou receber os que me enviarem, cuidado para marcar enviado, até o meio-dia. Marley, mandei meio-dia e 1, meio-dia e 2, até meio-dia e 3, eu aceito. Meio-dia e 4, aí nem tanto, né? Vamos respeitar como se fosse presencial mesmo, tá? Então, por 1, 2, 3 minutinhos a gente não briga, não. Mas mais que isso, eu nem toco na avaliação para corrigir, tá bom? Eu peço que vocês separem, primeiro, um ambiente mais sossegado, mais tranquilo na casa de vocês. Vai ter a questão que possivelmente vocês possam precisar executar algum cálculo. E Marley, aí, o que eu faço? Você tira foto com qualquer celular de vocês, não precisa ser celular de última geração, qualquer um. Você tira foto e anexa para mim essa imagem Classroom. Então, você tirou foto, essa foto vai estar no arquivo de vocês, né, no celular de vocês, e vocês vão precisar adicionar ao Google Sala de Aula. Para quem já usa o Google Sala de Aula via celular, não tem muita dificuldade. É como se você enviasse no WhatsApp, você localiza a imagem e envia para mim. Mas quem utiliza o Google Sala de Aula no computador, vai ser necessário, se você tirar foto com o celular, vai ser necessário vocês passarem essa imagem para o computador, no caso, e me enviar, tá? Eu vou disponibilizar ainda hoje um pequeno vídeo que orienta como vocês anexarem arquivo no Google Classroom, para que não pegue ninguém de surpresa, tá? Mas vai ter, no máximo, 2 questões mesmo, que tem ali o princípio de funcionamento do instrumento analógico, e a última aula, que é sobre o sistema de unidade e teoria de erros. Basicamente isso. Agora eu passo a palavra para vocês para saber o que é que eu posso ajudar, o que eu posso, o que é que tem alguma dúvida que vocês possam ter. O assunto, professor, é somente sistema de unidade e teoria de erro mesmo? E princípio de funcionamento do sistema analógico, do instrumento analógico. Deixa eu até confirmar que isso está disponível na sala de aula virtual, mas acredito eu que sim. Acessando aqui a atividade de vocês, na semana 2, tem um material que fala sobre o princípio de funcionamento dos instrumentos analógicos. Ele é um dos assuntos, e o outro assunto é sistema de unidade e teoria de erros, que foi o assunto da última aula. Professora, então, no caso, vão ser essas 2 aulas assíncronas, né, que a senhora passou? Exato. Saudade de vocês. Vai ser, sim, apenas essas 2 aulas. A primeira unidade, de todo o semestre, ela costuma ser menor,
e essa em especial que teve treinamento, não deu para a gente trabalhar muito. Mas aí até o gostoso dessa disciplina é que depois a gente começa a fazer medições, né, adaptadas para o sistema remoto, mas eu vou te falar a verdade, tá? O assunto mais chato da disciplina são esses dois, depois começa a ficar interessante. Mas te respondendo sim, só são esses dois. Ok. Então, a minha dúvida até então foi em relação à primeira aula, que eu fiquei um pouco confusa. Na verdade, eu não entendi muito bem o primeiro cálculo que a senhora fez, que foi a senhora foi que tem classes, aí tem classe de precisão e tal. Eu não entendi muito bem aquele cálculo. Deixa eu ver. No primeiro vídeo, né? Isso. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, eu sei qual é. O que ele traz o fundo de escala. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês e chegar até lá. Tentar achar o PowerPoint é melhor do que ver pelo vídeo. Seria esse cálculo aqui, correto? Isso. Aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. A gente precisa, na verdade, quando a gente usa um instrumento de medição, a gente classifica ele quanto à classe de precisão, ou seja, quão preciso é esse instrumento. Então, existem classes já pré-definidas. Por exemplo, as classes que estão vinculadas ao percentual de erro. Então, a gente tem instrumentos de alta precisão e o instrumento para fins normais. O instrumento de alta precisão é mais direcionado para aquelas medições que você realmente precisa de uma medida fiel. Marley, como assim? Por exemplo, quando você vai dar manutenção, falando um pouquinho agora da área de elétrica, quando você vai dar manutenção no que a gente chama de chão de fábrica, né, que é aquela onde tem os maquinários, pensa numa indústria de alimentos. Eu estagiei numa indústria de chocolate, e aí lá tinha aquelas grandes bacias, né, que eles costumam chamar de silo, onde o chocolate precisa ficar a uma determinada temperatura para que ele não endureça. E assim você consiga transportar esse chocolate fazendo as misturas, tá? Então, ali nós temos instrumentos de medição de temperatura, por exemplo. E a temperatura ali precisa ser realmente precisa, nem tanto. Essa é a resposta, nem tanto. A gente precisa só ter uma média de que o chocolate não vai endurecer. Então, a gente não precisa ter um instrumento com alta precisão, pode ser instrumento para fins normais. Todavia, quando você está fazendo um projeto, vamos supor que você esteja inventando alguma coisa, e aquele processo de inventar, ou né, que você precisa de uma medida realmente precisa de uma medida fidedigna, né? Uma medida sem tanto erro. Então, a gente usa os instrumentos de alta precisão. Então, esses instrumentos, eles são classificados quanto às classes. E aí, a gente tem classes menores, que são esses instrumentos de alta precisão, e classes maiores, que não são de tanta precisão assim, só não serve para nos nortear, talvez pela segurança, ou como eu usei esse exemplo da indústria de alimentos, só para a gente ter noção de que o processo não vai desandar, desculpa a informalidade. Então, essas classes estão diretamente vinculada, né, assim, a gente pode falar assim, ao erro de precisão de cada instrumento. Mas te respondendo, como é que você calcula? O que te traz aqui são os percentuais de erro. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, tá? Quando a classe de precisão de um instrumento de 1,5, classe 1,5, significa que ele tem 1,5 percentual do erro. Tá, Marley, mas você não me disse muita coisa. Então, vamos lá. Como você calcula o erro da sua medida a partir do número de classe? Primeiro, você precisa pegar o máximo que aquela escala do instrumento está medindo. Por exemplo, se eu estiver usando um instrumento analógico, né, que tem aquela escala
que tem um valor zero inicial e um valor máximo no final, tá? Então, a gente chama aquele valor máximo no final de valor de fundo de escala. Então, a gente pega, como ele colocou aqui, um amperímetro para 60 amperes. Então, você pega o máximo da medição, e em cima do máximo da escala de medição, corrigindo, a gente vai calcular o erro, tá? E depois a gente tira e acrescenta esse erro da sua medida. Esclarecendo, com um exemplo, eu tenho um amperímetro, que é um instrumento para medir corrente, a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas próximas aulas, e esse meu aparelho de medir corrente, ele mede no máximo 60 amperes. Eu estou numa escala que ele mede no máximo 60 amperes. Esse meu instrumento de medida de corrente, ele tem uma classe de 1,5. Por classe de 1,5, eu sei que o erro dele é mais ou menos 1,5. Então, eu pego o que a gente chama de fundo de escala, né, o valor máximo que ele pode apresentar, nesse caso aqui, 60 amperes, e calculo 1,5 de 60 amperes. 1,5, vou pegar aqui uma calculadora só para te mostrar detalhadamente, né? 1,5% é você pegar 1,5 e dividir por 100. E aí ele me dá o 0,015 que está aqui. Eu estou tirando do número percentual e trazendo para a unidade de medida, vamos dizer assim, né? Sem ser percentual, para valor absoluto. Então, aqui eu tenho 0,015. Só que o meu instrumento, ele pode errar 0,015 do valor de fundo de escala, ou seja, do valor de medição máxima que ele realiza, que no meu caso aqui seria o 60 amperes. Então, eu vou lá e multiplico pelo valor máximo da escala, que seria o 60. Bom, meu instrumento, meu amperímetro nesse exemplo, ele vai errar 0,9 na medida que eu vou realizar para mais ou para menos, perdão. E aí ele continua, o instrumento ele indica 40 amperes, significa que a medição que você fez, ele te trouxe 40 amperes. Só que o instrumento ele pode errar em números, agora sim, em ordem de medida 0,9. Então, o seu instrumento, ele pode apresentar 39,1, que seria o 40 menos o 0,9, ou além máximo, né, porque aqui seria 40 menos o 0,9, ou 40 mais o 0,9, que ficaria o 40,9. Então, o instrumento que você está utilizando para uma medição que deveria dar 40 amperes, ele pode te apresentar valores entre 39,1 e 40,9, visto que a classe de precisão dele erra 1,5. Só que não é 1,5 da sua medida. É classe de precisão, então é 1,5 do máximo que ele poderia ter, e aí do máximo você tem o seu erro na medida. Não sei se eu esclareci ou se eu confundi mais. Se eu confundi, Entendi. por favor, pergunte. Entendi, professora. Entendi, agora sim. Agora ficou mais detalhado, né? Obrigada, Dani. Alguém mais que eu possa contribuir? Professora, mais uma pergunta. Porventura, esse valor, ele poderia, tipo, ser... se, por exemplo, houvesse erro no instrumento ou no operador, e esse número poderia, tipo, sei lá, ultrapassar, ser um valor muito significativo. Não sei se a senhora entendeu meu raciocínio. Eu também não sei se eu entendi, então eu vou comentar o que eu entendi e, por favor, pergunte de novo se eu não conseguir te entender. Sim, esse número o erro pode ser, sim, muito significativo quando os aparelhos não são de tão precisão. Mas, Marley, como é que eu considero que um valor de erro pode ser significativo ou não? Por exemplo, em uma medida de comprimento, você vai lá, ou de distância, né, para fazer exemplo bem, talvez, não tão real. Mas vamos lá que você esteja usando um medidor de distância em uma distância de 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. E a sua precisão, o seu instrumento seja um instrumento de alta precisão. E aí você calculando em cima de 1.000, né, 1.000 metros, você encontra que ele deu, desculpa o exemplo muito esdrúxulo, mas só para você entender, em cima do 1.000, você encontrou um erro de 10 centímetros. Né? Você vai lá, calcula o percentual e tal, e você percebe que seu erro é 10 centímetros. Em cima de 1.000 metros, 10 centímetros não é nada.
Então, aquele algoritmo, aquele número em cima da unidade da sua medida não é muito significante. Mas vamos lá que você não esteja com instrumentos de tão alta precisão assim. E em cima de 1.000 metros, ele erre 200 metros, 300 metros. Então, aquele valor de 0,2 em cima de 1.000, né, ou de 200 em cima de 1.000, ele passa a ser significativo. Então, não sei se eu entendi, mas a significância do algoritmo, se o erro possa ser ou não relevante, tudo depende da unidade de medida. Se o erro aqui não fosse 0,9 ampere, fosse 0,09, não seria um erro que você fala, pô, alterou muito minha medida, entendeu? Então, teria que estar mais ou menos na mesma unidade de medida. Não sei se eu entendi a sua pergunta e se eu respondi qual era a sua dúvida. Sim, sim, era exatamente isso. Então, nesse caso e nesse exemplo que a senhora acabou de dar, desse cálculo mesmo, esse valor de 0,9 para esse instrumento, para esse caso aí, não seria tão significativo. Se desse, por exemplo, 1,5 já seria. Exato, exatamente. Não seria tão significativo. Por exemplo, a bateria elétrica de um carro, ele é 12 volts. Então, se eu erro 1 ou 2 volts em cima da bateria, a depender do que você use, sim, né, não vai ter corrente suficiente. Mas, nesse caso, como você bem colocou, ali eu tenho que a corrente é 40 amperes. 0,9 em cima de 40 amperes não vai ser algo muito significativo. Seu instrumento continua a trabalhar. Então, apesar de ele não ser de alta precisão, a classe de precisão do instrumento ainda é adequada para suas medições ou para sua necessidade. A não ser que você precise de uma corrente exata, assim, sabe? Para você ter uma noção, nossas tomadas, nossos sistemas de residência, ou ela é 127 ou ela é 220, mas todos os nossos eletrônicos, eles são fabricados para que haja um erro, porque tem perdas da geração até o consumo de energia. Então, às vezes você afere, né, a tensão de sua casa, não dá exato 127, porque a gente sabe que tem perdas. Então, além da classe de precisão do instrumento, na realidade, a gente ainda tem perda por energia dissipada, o que não dá. Mas te respondendo, sim, você está correta, o 0,9 pode ser que não faça diferença, a depender da sua utilidade. Ok, muito obrigada, professora. Eu que agradeço as perguntas. Pedro, você me perguntou na sala de aula virtual a diferença entre potência ativa e reativa. É muito difícil explicar isso sem escrever, então me perdoe se eu não conseguir te sanar, mas fazendo um parêntese sobre isso, potência ativa é aquela potência que a gente consome, é a potência de um elemento resistivo. É o que a gente chama de potência útil. Por exemplo, em um motor elétrico, a gente consegue modelar, né, modelar é o processo que a gente... Modelagem existe diversas. Por exemplo, um arquiteto modela um prédio quando ele faz uma maquete, né, ali é uma modelagem virtual. Matematicamente falando, modelar é trazer qualquer processo para as equações matemáticas. Então, te explicando, o modelo de um motor elétrico, a gente consegue expressar eles através de resistores, capacitores e indutores. Para um motor elétrico funcionar, não sei se você já viu no curso ou se você vai ver, eu acho que é o próximo semestre que você vai ter a disciplina de máquinas, você vai ver que a gente vai conseguir representar ele através de resistores, indutores e capacitores, mais indutor do que capacitor. Então, a gente precisa fornecer energia para os indutores e capacitores, essa energia para o funcionamento do motor, para você ter uma noção, é chamada de energia reativa. É a energia dos elementos dos indutores e capacitores. Você não usa ela diretamente, mas você precisa alimentar o motor para o motor funcionar. Você vai usar o que é representado pelo elemento resistivo, que a gente chama de potência útil. É a potência que realmente tem utilidade na nossa vida. E essa é a potência ativa. E a junção dela, das duas, vai dar o que a gente chama de potência aparente. Tá?
desculpa, eu senti uma grande dificuldade de colocar isso em texto para você. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, é só perguntar. É tipo, o motor consome X, mas não necessariamente vai ser usado X. Mais ou menos isso. É isso. Não só o motor, mas nossa residência também. Por exemplo, a gente tem a geração de energia, a transmissão e a distribuição. Os cabos da transmissão de energia, eles são modelados, né? Eles são, se a gente for trazer para o estudo, a gente vai representar ele por um indutor, tá? E um resistor. E a resistência do cabo até o solo, a gente representa por um capacitor, chamado modelo π do cabo, mas isso só quem fosse guia elétrica mesmo, só trazendo de curiosidade. Então, a gente não tem como fugir de representar os meios elétricos sem usar o indutor e o capacitor. A energia consumida por eles para fazer funcionar é a potência reativa. E o que a gente usa mesmo é a potência ativa. Então, a geração entrega o que a gente chama de potência aparente, que é o quadrado da soma de um mais o quadrado da soma de outro. Não se prende a isso, não. Só entende que a geração entrega tanto potência ativa e reativa. A reativa, normalmente, é utilizada para o funcionamento dos instrumentos, e a ativa é aquela que a gente consome. Por exemplo, o nosso chuveiro elétrico é só um resistor. Ali você vai ter puramente uma potência ativa, se eu posso colocar ali. Mas a energia até chegar ao seu chuveiro precisou também alimentar com a reativa. Entendi. Não sei se você pretende seguir elétrica, mas se você pretender e a gente se encontrar mais para frente, se você for aluno do IF da Claro, aí eu vou conseguir te explicar de uma forma um pouco mais aprofundada. Tá bem. Obrigado. Eu que agradeço e peço desculpas, mas foi realmente uma grande dificuldade minha em colocar em textos para você. Eu fiquei muito preocupada se você estava entendendo ou não. Mas daqui fica a pedido de desculpa de já. Professora, Gente, o que eu posso... qual Oi, o número tudo de lindo? questões, mais ou menos? Eu vou criar a prova hoje, tá? Mas baseando no período passado, pretendo até o final do dia hoje criar a prova, mas baseando no período passado, a gente trabalhou, acho que entre 5 e 6 questões, para dar tempo de vocês fazerem dentro de 1 hora, tirar foto dos cálculos que necessitarem, anexar no sistema, então, mais que isso, porque a ideia não é penalizar ninguém, né? A ideia mesmo não só avaliar, porque a gente tem que avaliar. Eu gosto de avaliar com vocês quando a disciplina parte do segundo, da segunda unidade, né? Que é quando a gente faz as medições. Mas entre 5, 6, de 7 eu te prometo que eu não vou passar ainda. Professora, teria como disponibilizar uma lista opcional assim para quem queira praticar? Pedro, eu fico até meio, é um assunto tão, que eu não sei, o máximo que eu faria era abrir o slide e te fazer perguntas, tipo, sei lá, vou aproveitar aqui que está aberto, o próximo slide é de simbologia, né, então, eu te peço desculpas em não disponibilizar, porque seria coisas muito diretas, por exemplo, esse último slide aqui, eu daria coisas como essa, ia te trazer um instrumento de medidas e você me responder. É um assunto que não tem tanto o que questionar, que eu não sei nem como fazer lista, eu acho que seria quando a gente faz pergunta meio direta, né, o que é isso, o que é aquilo, eu acho que é um insulto à inteligência de vocês, por parte de nós professores, que quando não gera raciocínio, eu falo, pô, eu estou ofendendo o meu aluno, porque ele pode pegar o próprio material e ele mesmo, eu fazia muito isso quando estudante, e perguntar, né, tipo, o que é uma medição analógica, o que é uma medição digital, me perdoe, eu não sei nem o que, não tem conteúdo para gerar uma lista, as perguntas que eu vou conseguir tirar daqui, é as que vão estar na avaliação. É que no caso, Me perdoe. nesse assunto não tem tanto cálculo, é mais a parte escrita. É mais teoria. Sim, verdade.
Aí Eu te seria entendo, meio que professora. limitar vocês, entendeu? Do tipo, a gente chega aqui no ferro, bobina móvel, para que é utilizado? Eu já entreguei de uma forma que, entendeu? Eu fico tão limitada, assim, de ofender que vocês, que não tem nenhum, pô, bobina, o que muda? É só você olhar, ó, o que muda de um instrumento para outro? Ah, o funcionamento, a vantagem, desvantagem e a utilidade. Então, as perguntas cairiam sobre isso, só seriam mais detalhadas. Por exemplo, quando a gente chegar em resistores, não. Que aí o circuito de associação de resistores muda. Aí você fala, Marley, vamos praticar exercício de resistência, de associação de resistência? Pô, eu acho bacana, porque aí eu trago circuitos diferentes e a gente pratica. Mas, quando é puramente teórico, me perdoa, eu fico muito limitada de achar que eu estou ofendendo vocês com pergunta tão direta, entendeu? Não, professora, a gente entende, tranquilo. Eu acho que é mais também Obrigada. a questão da lista é mais questão de cálculo mesmo, que a gente sempre pede quando tem mais cálculos, mas nesse caso, Não tem, não tem tanto. Tanto que eu separei ele em primeira avaliação, porque é um assunto puramente teórico, tanto esse quanto o que foi do vídeo seguinte, né? Que eu vou até abrir o slide aqui, para ver se algum de vocês tem dúvidas, porque é muita teoria. Aqui vem te explicando, né, a questão da seria uma medida de uma forma geral e ressaltando a importância de ter um padrão de medidas, né? Fala mais ou menos como foi gerado o padrão, aqui é mais título de curiosidade, como foi gerado os padrões das grandezas elétricas e sistema de unidades, que a gente tem unidade fundamental, derivada, sistema internacional, que eu acho que vocês veem desde o início do curso, não tem muita novidade para vocês. E isso aqui eu acredito que vocês devem ter visto em alguma outra, sei lá, quando vocês fizeram medidas mecânicas, a diferença de precisão e exatidão. Eu acho interessante. E se vocês já prestarem o concurso alguma vez na vida de vocês, é uma das questões muito batidas, então eu achei importante, já que a gente vai trabalhar com medidas. E os erros relativos a medidas elétricas que são intrínsecos, né? Uma questão do algoritmo significativo, que foi não me perguntou, e os tipos de erros. Então, as perguntas seriam em cima disso. A gente tem os erros da causa e temos os erros, vamos dizer assim, que a gente mensura matematicamente. Então, aqui, aproveitando até o comentário da Uni, ela é mais, tipo, se eu for perguntar a vocês, vai ser em cima de erro absoluto, erro relativo e erro percentual. Que eu acredito que em alguma outra disciplina vocês também já viram isso. Mas eu precisava ver, já que a gente vai trabalhar com medidas. Então, me perdoe, eu fico meio presa de falar assim, é interessante uma lista quando tem diferentes abordagens a tratar, né? Mas aqui, só se vocês me ajudarem, porque desculpa, eu encontro limitação. Não, professora, tá tranquilo. Obrigada, Pedro, por entender. Mas então, o que eu posso antecipar para vocês não tem dificuldade, tá? Não, vai ser uma prova muito tranquila. Eu vou fazer um pedido, apesar de sentir que essa turma não tem isso, é honestidade. Tipo assim, entregue em branco, mas não cola. Porque, como eu falei, eu vou pedir imagens, né? E se por algum motivo eu identificar que é a verossemelhança, né? Vamos usar palavras bonitas para não ofender ninguém, que é a verossemelhança, eu anulo não a questão, mas a prova das duas pessoas. Vou usar, Maísa, me perdoe, mas vou te usar só de exemplo. Vamos supor que a minha prova seja igual a da Maísa, eu não vou conseguir, como docente, ver, olha, foi Maísa que copiou, foi Marley que copiou, perdoe, eu não sei. Então, para não gerar nem caos de duvidar de nenhum dos dois, que eu não gosto dessa energia de duvidar de alguém, eu prefiro cancelar as duas e vamos para frente. Então, o que eu peço mesmo é só esse carinho que eu estou tendo com vocês, que vocês retribuam em forma de honestidade, aquelas coisas que os professores já pedem, né?
tente fazer a sua prova, porque se houver verossimilhança, eu cancelo a nota mesmo, e não a questão, tá? É o único pedido que eu faço, mas sentindo vocês, eu acho que eu não vou ter problema com isso nessa turma, não. Se eu puder ajudar mais vocês em alguma coisa, estou aqui disponível, gente. Professora, eu acredito que as minhas dúvidas foram todas sanadas. Então, brigadão, Naomi, mas é bom demais estar em contato com vocês. Não sei, eu queria ter contato com vocês pessoalmente. É porque, professora, é como você já havia dito, né? É uma parte bem mais teórica, então não tem muito o que tirar dúvida. É só a questão de entender mesmo o conceito, e a parte que foi passada dos cálculos é bem simples também, não tem tanta dificuldade. Eu queria mais também sanar a dúvida de vocês de como vai ser a avaliação, né? Como é a primeira vez que a gente trabalha juntos, talvez, além das dúvidas do conteúdo, deixa eu parar a apresentação. Tem aquela dúvida, poxa, como é que ela vai cobrar, como ela não vai cobrar, que é super pertinente, visto que a gente está trabalhando junto a primeira vez. Mas, como Maísa colocou e Naomi colocou, não tem muito, né? O que eu estava tentando até justificar, Pedro, a ausência de uma lista. Não tem muito o que trabalhar, porque é um assunto teórico, é um assunto que a gente precisa na relação de medidas, né? Mas não é um assunto que tenha muito cálculo, não é um assunto... Eu posso até generalizar, e me perdoe que toda generalização não é correta, mas eu não costumo dizer que não é um assunto difícil, é um assunto chato, mas difícil não. Então, se vocês não tiverem mais, eu vou ficar disponível aqui até o meio-dia, mas para quem não tiver dúvidas e quiser, né, deixar a sala de aula, não tem problema não, tá? Hoje é exclusivamente para dúvidas. Professora, a gente vai ter sábado letivo nessa semana referente ao dia de hoje. A senhora vai dar aula? Não, porque, me perdoe, Letícia, até a minha ignorância. Eu estou pouco tempo no IFBA, ou não, estou há 2 anos no IFBA, e eu não entendo quando eles fazem isso. Eu vou procurar saber, mas não estava nos meus planos, porque eu ministrei aula hoje, eu vou registrar a aula hoje. Então, seria redundância de aula hoje, sábado? Desculpa, eu não entendi. Assim, eu também não entendi, mas tem sábado letivo no calendário, né? Eu resolvi perguntar. A gente só sabe que vai ter, agora o porquê mesmo é outra história. Verdade. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Perdoe a minha falta de conhecimento no sistema. Tá? Não se preocupe, porque a gente pensa o mesmo. Professora, fique à vontade. Eu não sei. A verdade é que tem coisas tão burocráticas que eu deixo passar, assim. Eu vou procurar saber, vou tentar entender se quem ministrou aula normalmente precisa, né, se é fundamental ministrar aula no sábado. Como de antemão eu não pretendo, se tiver que colocar, a gente coloca em um sábado mais para frente, tá? A gente vê um sábado que vocês possam, que eu possa, se for fundamental. Se isso não for interferir no nosso cronograma, e eu te confesso que eu fiz todo o cronograma da disciplina sem pensar nesse sábado, então não acredito que vá precisar, a gente toca sem. Se por algum motivo a gente precisar para repor, para dar carga horária da disciplina, a gente vem em uma outra unidade, em um outro sábado, que vocês possam e eu posso também. Mas te respondendo, Letícia, não está previsto no meu cronograma, não sabia desse sábado, não entendo esse sábado, então vamos deixar sem o sábado. Se necessário, a gente marca. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço e peço desculpa a minha limitação de conhecimento. Eu te confesso que eu não entendo tudo do IFBA. Acho que por mais que eu fique anos aqui, tem coisas que eu prefiro deixar passar mesmo. Mas é muito complicado, nem a gente entende também. Se eu estou dando aula hoje, enfim, foi aquela minha primeira pergunta, né? Se eu estou dando aula hoje, o que é que eu vou repor na quinta? Estou seguindo o cronograma normal, mas enfim. E eu vou te falar mais, eu fiz parte da comissão de calendário, eu deveria saber, né?
Desculpa, tem coisa que eu não entendo, não. Me perdoe. Tranquilo, Obrigada. professora. Mais uma coisa. Tudo Por bem, favor. a senhora não vai passar lista de exercício e tal, mas tipo, a senhora indica algum site ou algum, sei lá, algum PDF que tenha questões parecidas assim com os cálculos que a senhora já passou para a gente? Olha, referência bibliográfica na área de medidas elétricas é muito complexo. Os livros, até que tem na referência bibliográfica do IFBA, eles são muito antigos. Vou pegar só para você ver. Eu comprei no sebo, você não acha mais para vender. Eu comprei no sebo porque eu peguei a disciplina para ministrar e precisava entender o que era. Ó a cor do livro. Ó a página. Eu acho que vocês não eram nem nascidas. Eu não sei se dá para ver na imagem, é datilografado. Acho que vocês não tiveram nem noção do que é isso. Meu Deus. Então, assim, eu confesso que eu li, não li todo, né, porque tem coisas muito ultrapassadas, e eu tinha, de verdade, outra coisa para fazer. Mas eu li a parte do conteúdo programático de vocês, estudei o conteúdo programático de vocês, tirei daqui o que eu achei ainda, o que daria para tirar, tá? Com certeza essa disciplina, ela vai ser revista para as próximas, né, nos próximos planos de ensino, porque ela está realmente um pouquinho ultrapassada, eu já levei isso para a coordenação. Então, te respondendo, é difícil indicar desse conteúdo algum material que eu possa falar aproveitado, ou um material bom, ou um material que ainda dê para tirar alguma coisa. Apesar de ser limitado e eu não gostar de limitar aluno, eu acho que os slides eu consegui resumir bem o que eu fiz de busca de vários instrumentos. Mas se você colocar, vamos fazer uma busca, eu tenho um professor de um outro instituto, que eu acho que é o Instituto de Santa Catarina, que foi de onde eu tirei também. Vamos tentar só ver se eu acho esse instrumento aqui. Se você botar assim, ó, princípio no Google de funcionamento, instrumento analógico. Acho que é Fábio Leão, Fábio Barreto. Aqui, ó, Fábio Leão. Muitas coisas eu peguei dele também. Então, tem aqui o que você poderia ler um pouco mais, mas como eu te falei, eu acabei juntando isso com esse livro que eu mostrei para vocês, Super Modernos, não vou nem dar para vocês um dia para não poder atacar a alergia de ninguém, mas ele traz até mais, tá? Então, eu fiz só um resumo, mas te respondendo, e tá até um pouco mais profundo, que eu não sei também se cabe aqui no curso técnico. Mas se vocês quiserem, eu vou até deixar disponível aqui o link desse PDF para ler, mas eu tentei fazer, tem coisa até a mais aqui, enfim. Mas foi um dos autores que eu, juntamente com aquele livro, juntei e baseei minhas aulas. Deixa eu só silenciar, que a coordenação não para. Não sei se eu respondi. Não sei se você quer outra referência, mas o que eu indico é esse, e mais uma vez eu repito, né? Como é uma disciplina teórica, vai ter apenas leitura. Tá certo, professora. Não, tranquila. É um pouco complicado mesmo a gente achar referência assim na parte elétrica, mas muito obrigada. Não, por isso. Assim, na parte elétrica você até acha. A questão é desse referido assunto, princípio de instrumentos analógicos. Porque hoje em dia, os desenvolvimentos que estão tendo é em cima de instrumento digital. De instrumento digital que vai por rede que a gente chama, né, Profibus, Profinet, rede de automação, que você consegue fazer a medida à distância, enfim. Para os instrumentos mais antigos, que são analógicos,
a referência biográfica condiz com o que eu acabei de mostrar para vocês, mas essa apostila aí do Fábio Leão, eu acho que traz um resumo legal, mas te confesso que vou te falar assim, que leitura interessante, você vai sentar e vai se sentir super emocionada e incentivada a ler, não vai pegar um café para se manter acordada, enfim, mas você consegue. Posso ajudar? Pronto. Qual o nome a senhora colocou no Google, né, para pesquisar, para achar o PDF? Porque eu encontrei outro. A senhora mandou? Mandei aqui, ó, no chat da nossa... E agora? Tá certo. Mas eu usei... Não por isso. Mas eu usei o princípio de funcionamento de instrumento analógico. Mas mandei aqui o link para vocês. Eu gosto de café também, viu, não? Adoro. E a gente que fica lendo, estudando, pesquisando, café e água, né? Não pode deixar. Eu fico revezando a garrafa de água com café. Mas vamos lá, gente. O que é que eu ajudo mais a vocês? Um dia a gente senta para tomar um café. Quando tudo isso passar e a gente puder contato presencial. Prometo levar um café lá no IFBA e a gente sentar e tomar lá naquela área de espaço lá que tem um quiosquezinho lá. Senta lá e toma. Inclusive, professora, eu tenho uns parceiros aqui de café na turma que a gente levava a nossa própria garrafa de café, né? Com o nosso café para a sala. Eu sinto saudade disso. Então, deixa tudo isso passar, e aí eu prometo levar uma garrafa junto com a garrafa de vocês, e a gente tomar um café, prometo. Gente, mais alguma dúvida? Ou gostoso começar amanhã com um cafezinho? Aquela cara ainda amassada de sono. Por favor, Pedro. Até então, eu acho que todas as minhas dúvidas também foram sanadas. Mas eu vou revisar o assunto, né? Se aparecer algo mais, eu mando lá no grupo. Pode ser dúvida de outra pessoa. Por favor. Eu vou pedir, se eu não responder no momento, em especial tarde e noite, que eu também ministro aula para engenharia, vocês esperam um pouquinho, mas eu não vou deixar vocês sem resposta, tá? É só questão mesmo de entre uma atividade e outra, uma reunião e outra, eu olho e respondo. Mas, por favor, pode mandar no grupo, sim. De hoje até quarta-feira, né, que a avaliação é quinta, pode mandar. Sábado e domingo, eu confesso que eu fico ausente do WhatsApp, porque essa questão remota a gente vive mais no WhatsApp do que tudo. Então, sábado e domingo eu respondo tudo na segunda. Mas, tirando isso, eu demoro, mas respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Perfeito, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou finalizar a aula. Posso finalizar? Obrigada, Landry. Não diretamente com o assunto, mas a senhora vai fazer alguma chamada através da gravação? Eu vou compartilhar, a minha chamada é feita automática. Naquele dia foi só para... Vou compartilhar a minha tela com vocês e vocês vão ver. Eu tenho um aplicativo que pega para quem apareceu na aula. É porque tem dois meninos, Gleidson e João, que eles tiveram que ir ao IFBA para pegar os livros. E eles moram um pouco distante. João mora na Barragem e Gleidson no Oxotó, então eles não tinham como assistir a aula. Aí eles pediram para avisar. Não, tem problema não. Eu sou uma pessoa que dificilmente faço chamada. Eu sou uma pessoa que dificilmente faço chamada, tá? Eu entendo. Peraí, Letícia, seu microfone está aberto. Obrigada, Letícia. Então, eu tenho esse aplicativo aqui, ó,
que ele faz a chamada automática para mim. Mas, como eu te falei, eu não tenho cobrado as chamadas. Então, eu entendo que o aluno, naquele exato momento, mesmo sendo, né, eu acabei, perdão, tirando a tela, mesmo sendo horário de aula, ele pode, e a gente está num momento muito delicado, né, que você pode até dar atenção a um familiar seu, a um amigo seu, que precise e assista a aula em outro momento. Então, chamada não é algo, até pelas normas do IFBA, mesmo em ensino remoto, a gente não reprova por presença. É gostoso ter o contato com vocês, para vocês melhor acompanhar a disciplina, né? Então, por exemplo, aula como hoje, na véspera da disciplina, sanar todas as dúvidas, ver se você está acompanhando, se você não está acompanhando, é fundamental o nosso contato. Mas, te respondendo, Pedro, eu não faço chamada, eu não sou uma pessoa nem, te confesso que nem presencial eu fazia. Porque eu entendo que estamos passando por um momento delicado e que naquele momento possa acontecer alguma eventualidade que você precisa estar presente, e aí eu gravo a aula e disponibilizo depois. Quando eu sinto muita falta do aluno, eu fico preocupada se alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, vou usar você de exemplo, você está aqui nessa aula, mas as próximas 2 aulas síncronas você não aparece. Aí eu vou perguntar, cadê o Pedro, tá tudo bem e tal, mas mais no carinho e na preocupação com você do que realmente chamado. Eu acho que vocês estão na instituição pública e vocês são responsáveis pela própria educação, né? A gente não está mais com, apesar de ser ensino médio, a gente não está muito mais com crianças pequenas. Então, vocês sabem que sem estudo não tem futuro. Então, mais ou menos baseado nessas ideias, me permita tanta sinceridade, eu não sou uma pessoa muito intransigente com chamada, não. Se você, por exemplo, não quiser comparecer, enfim, o prejuízo que você vai estar trazendo na sua própria vida, né? Vamos supor, eu não apareço nas aulas no dia da avaliação, eu vou lá e grudo em Maísa e passo. Maísa tá massa, porque ela pegou o conteúdo, ela tá preparada para o mercado, que já tá mais difícil impossível. Eu que grudei em Maísa, que tenho que me cuidar, porque o mercado não vai me aceitar. Então, eu parto do princípio da autorresponsabilidade de cada pessoa mesmo. Mas obrigada por avisar. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo feedback. Mas agradeço aos alunos e peço a eles dois que, se eles tiverem alguma dificuldade ou dúvidas até a avaliação, que coloca lá no grupo. Tá bem. Vou comentar com eles. Obrigada, viu, Pedro? Mas sim, gente, agora sim, vou caminhar para o encerramento da disciplina. Alguém tem mais? Da disciplina, não. Olha eu sendo rápida. Da aula. Alguém tem mais alguma colocação? Não, professora, por mim tá de boa. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por estar presente, se fazer presente. Pela responsabilidade, pelo carinho mesmo à distância, tá? Peço que vocês se cuidem. O que a gente tem visto na área da saúde é preocupante. Então, o número de jovens que tá pegando a doença está cada vez maior. Eu respeito, né, a particularidade de cada um, mas me preocupa. Eu sempre digo que a estatística da cura está muito maior do que a estatística da morte. Mas as sequelas que a doença está deixando é eterna, né, por enquanto, dentro do prazo que a gente tem para ver, né. Então, me preocupa muito as sequelas. Então, aos jovens em especial, eu queria fazer esse pedido. Vocês, por favor, se cuidem. Porque, com certeza, curados, espero que vocês não peguem. Curados vocês vão ser, pela jovialidade de vocês, mas sequelas elas estão deixando. Então, se cuidem, por favor, fiquem o máximo isolado que vocês puderem. Eu queria muito não estar isolado e abraçar cada um de vocês, mas eu não consigo. Fica aqui meu pedido especial, né, dado os números que nós estamos tendo, em especial o dia de ontem, que batemos mais um recorde, um triste recorde, para vocês se cuidarem dos seus, tá? Ou pelo WhatsApp, sempre que vocês precisarem, e obrigada demais pelo dia de hoje. Estou por aqui. Nós que agradecemos, professora. Um beijo e bom final de semana. Obrigada, gente. Tchau, prof. Beijão.
Beijo. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Bom final de semana. Beijo. Obrigada.